Bom dia, sexto ano, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Nossa aula de artes de hoje vai ser uma aula de revisão para a prova de vocês, né? E eu vou começar a falar sobre a dança. E a dança, ela tá inserida dentro da história do homem desde lá da pré-história, né? Tem fatos que podem comprovar, até nas pinturas rupestres, que a dança já estava ali no período paleolítico, neolítico, né? O período da pré-história. E essas grandes civilizações, as civilizações mais antigas, como a civilização do Egito, né, civilização egípcia, e a civilização da Mesopotâmia, elas também tinham uma forte ligação com a dança, né? E essa ligação era estreita, inclusive, dá para ver isso em achados, né, arqueológicos, como vasos, né, os próprios afrescos que os povos egípcios faziam, eles representavam essa questão da dança. Só. Mas assim, durante a Idade Média, né, a dança era vista como algo profano, como algo que não pertencia ao sagrado, ou como algo que era indecente, aquilo que era o contrário ao pudor, né? Lá por causa da questão da questão da religião cristã, então assim ela não era vista com bons olhos. Saindo daí, a gente vai passar pelo balé da pantomima, que surgiu no século XVI, voltado principalmente para a expressão, né, de um enredo dramático. Nesse estilo, a comunicação era um elemento essencial e chegando a ser importante como a própria dança. Nesse período, as representações de dança alcançaram todo o seu esplendor e apogeu com os ricos e belos cenários figurinos, e o balé passou a contar uma história do começo até o fim. E por falar em balé, né, nada melhor do que falar de Isadora Duncan. Né? Ela se tornou uma das grandes bailarinas, né, da dança contemporânea ao deixar as sapatilhas de lado, as vestes, né, que geralmente eram comuns nas bailarinas, e dançar com roupas mais soltas, mais grandes, e principalmente, né, dançar com os pés descalços. Saindo dessa grande nome da dança contemporânea, a gente vai para os elementos formais da dança, que são o corpo, espaço e tempo, né? O corpo é fundamental para que a dança exista. O espaço é o local onde o movimento e a expressividade da dança vai ocorrer. O tempo é aquela organização da dança, ele determina o ritmo, o movimento, assim como a sua duração. Né? O corpo, como eu falei, ele pode, né, ser o grande instrumento da dança. Né? Ele é um dos aspectos fundamentais da dança, né, que traz a altura, o sentido. Já a fluência na dança está relacionada com a qualidade dos movimentos, né? E a rotação consiste em girar o corpo, pu, pu, ou parte dele de uma forma parcial. Outro elemento de composição é o salto, que é qualquer movimento em que o corpo está suspenso no ar e sem apoio. Mas não tem que ser algo aleatório, tem que ser algo que saia na medida certa. O espaço é onde ocorrem os limites dos movimentos, né? Onde a expressão vai ser feita individualmente ou em grupo. Por fim, o tempo ele é determinado, né? Ele é aquela que determina a velocidade, né? Se você vai dar uma acrobacia no meio do salto, no meio da dança e etc. Agora, a dança, ela não tem só a questão da dança clássica, ela também tem danças performáticas, né? Que é a dança performática, também conhecida como dança concreta, possuída normalmente de dançarinos profissionais que podem ser apresentados como os bailarinos, né, de balé clássico, como os bailarinos da dança contemporânea. As danças cerimoniais, elas são extremamente ligadas à cultura de um povo, né? Os próprios índios fazem isso, né? Para a dança da chuva, ou em alguma cerimônia festiva deles, nossos indígenas aqui no Brasil. As danças participativas, do mesmo modo que a dança performática, envolve variedade de gênero, né? Geralmente dança de salão, como o tango,
né? Até a dança folclórica, como o frevo. Por falar nisso de dança folclórica, a dança folclórica nada mais é do que um aspecto da cultura de um determinado povo, como o frevo, ou até como o próprio samba, não, no só samba brasileiro. A dança de salão é um tipo de dança participativa, mas que geralmente ocorre em bailes e reuniões, como o tango, né, que é uma dança de salão argentina, e como também a valsa, que também é uma dança de salão. Saindo dessa questão das danças, a gente vai passar agora para a coreografia. Mas o que seria isso? A coreografia, na verdade, ela é a escrita da dança. Eu já falei aqui em outro momento, né? Aquele negócio, um, dois, três, volta, girou, voltou, girou. Ela, por que ela é escrita da dança? Porque é ela que vai dar o compasso de como os dançarinos e bailarinos vão, né, executar a dança. É ela que vai transmitir ao espectador uma ideia ou sentimento, né? Geralmente tem coisas que estão atreladas, né, à coreografia, como é a trilha sonora musical que vai compor o espetáculo de dança, o figurino, a iluminação e o cenário desse espaço onde a performance irá ocorrer. Então, assim, são elementos que não podem faltar, eles estão atrelados à questão da coreografia. E a coreografia são os passos, né, da escrita dessa dança. Saindo da dança, agora vamos para a música. Então, vamos lá para a música. Vocês sabem o que é som? Som nada mais é do que um fenômeno acústico que se propaga geralmente pelo ar, mas isso pode ocorrer por meios sólidos ou líquidos. Para dar um exemplo, os indígenas, né, norte-americanos lá nos Estados Unidos, eles costumavam colocar o ouvido sobre o telho para verificar se o cavalo de ferro estava vindo, né, por causa dessa propagação, né, pelo ar do som. Por falar nisso, o Beethoven ele ficou surdo, né? Beethoven foi um grande maestro da música erudita. Mesmo assim, ele continuou a compor, ele fazia isso na mente dele, porque ele já tinha passado anos, né, no meio da música, entre os sons e os acordes, os arranjos. Ele fazia tudo isso na cabeça, mesmo estando surdo, né? Ele sabia qual era o dó, qual era o si, lá, si, fá, tá bom? Saindo, né, saindo dessa questão de Beethoven, existem elementos formais da música, que são a intensidade do som que chamamos no dia a dia de volume, muito embora esse último termo não seja utilizado, né, e não tenha um sentido no campo da física, a altura do som, que é a frequência e a vibração de ondas sonoras que pode ser graves ou aguda, a duração, que é o período em que o som ou silêncio ocorre, né, dentro de um contexto rítmico. O timbre, que é uma das qualidades do som que possibilita diferenciar uma mesma nota com a igual intensidade, altura, né, e a densidade, que se refere à quantidade de som que estão sendo reproduzidos simultaneamente. Eu posso aí trazer exemplo para vocês como uma orquestra. Uma orquestra sinfônica, ela existe vários instrumentos e além não sente só um instrumento sendo tocado ao mesmo tempo, são vários. Saindo, né, dessa questão dos elementos formais da música, vamos para os elementos formais e composição musical, né? Existe uma questão que não pode faltar aí, que é a harmonia, que é a combinação de várias notas musicais que são ao mesmo tempo, se você observar, né, vamos se dizer, o violão e uma guitarra tocando junto ao mesmo tempo em harmonia, né, para dar o compasso. A melodia consiste em uma sequência de notas organizadas de modo para fazer um sentido musical, né? Quem não já ouviu falar assim, a melodia dessa música é tão linda, né? O ritmo, por sua vez, é a divisão do tempo dentro de uma ordem em partes que podem ser percebidas dessas medidas. E as categorias dos instrumentos musicais, né? Os instrumentos de corda são os cordefones, instrumentos de percussão como os membranas, né? Os membrafones, instrumentos de percussão são produzidos usados como o próprio corpo, né? O idiofone e instrumentos de sopro, que são aerofones.
E para terminar, a grande contribuição de Pitágoras para a música foi porque ele descobriu uma escala diatônica de tons e semitons que são usadas até hoje no mundo ocidental, tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço.